Vou começar um pouquinho e eu passo para ela, então. Assim, as três, todas as cenas, elas têm um mecanismo interno que te leva à próxima cena. O que eu não queria é que eu soubesse o que aconteceria na próxima cena. Então eu queria deixá-las inseguras o tempo inteiro, porque se elas soubessem o que vai acontecer na próxima cena, elas iam passar essa segurança para a voz. E aí a pessoa que está ouvindo ia saber o que vai acontecer, não ia estar nessa mesma insegurança que elas. E eu construía, falava para elas assim, que a Nathalie era a mais racional das três, era que de tudo ela ia tirar um pensamento no final. A Paula era a mais emotiva, independente do que acontecesse, ela tinha que falar, vamos ficar todo mundo junto, não separa todo mundo, mais mãezona. E a Lorena era mais assim, a que... Então a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, assim, mais da ação, assim, meio que... E a da Nathalie, por ser a que mais falava inglês, também era a que começava, assim, por exemplo, ela que chega no hotel, ela que desemboca, primeiro que chega em desembocação, normalmente é a personagem dela. Então, assim, eu tinha isso bem claro, né? Cada uma sabia mais ou menos os conflitos que estavam vivendo. Um é um conflito profissional, um conflito de pertencimento. A outra é essa questão de profissional também, mas com filho, deixa o filho para trás para dar uma chance para a minha carreira, né? Quanto que vale isso, de ir para a música ou continuar batendo pé na coisa da atuação, né? E da outra era essa de que não queria mais continuar fazendo aquilo que fazia no Brasil. Então cada uma tinha esse conflito também bem para saber, né? Qual que é o arco que você vai construir durante o filme. Que mais que eu tinha? E aí o que eu pedia para elas, quando eu via que a coisa assim, que elas não estavam se ouvindo, que eu achava que estava ficando muito mecânico e tal, eu pedia para elas trocarem de personagem entre si. E acho que isso chegou num ponto extremo, assim, na última cena, quando elas estão no camarim, e daí eu pedia para elas, Nathalie, convence elas a fazer o teste. Ela convencia, agora convence elas a não fazer o teste. Ela convencia a não fazer o teste. Agora convence elas, não, vamos fazer para cá todo mundo junto. Pedia para a Lorena convencer, pedia para outra, ficava mudando elas de posição, assim, no próprio roteiro, assim, mas drasticamente. Chegou um momento que elas já não sabiam mais em que chave emocional que elas se colocavam para convencer ou não convencer, elas começam a rir e chorar ao mesmo tempo. E aí eu chego nesse transbordamento assim, de emoção mesmo, que é o que eu achava mais interessante, quando você está numa beira de um ataque de nervos, que você não sabe, é uma mudança de decisão, né? Faço ou não faço esse teste, né? Continuamos isso ou não continuamos. Faço isso pelos meus amigos, ou apesar dos meus amigos eu falo, eu não posso mais fazer isso. Né? Então para mim isso era bem importante. Assim. Então essa foi a minha parte, né, a construção estratégica, né, de arquitetura era essa. Que eu acho que em português chama Os Cacheiros Viajantes ou Os Vendedores de Bíblia, que é dos irmãos Maisley, que chama. Que eles na década, acho que é de 50 ou 60, não tenho certeza. Eles começaram a cinema VT nos Estados Unidos e são documentários que parecem ficção quando você lê. Tchau, mais. Então, esse daí eu acho que é extremamente recomendável. Em inglês chama Salesman. Aqui eu não sei se é os vendedores de bíblias ou os cacheiros viajantes. Está lançado pela Videofilmes, dá pra achar. E tem outro que eles fizeram que chama Grey House. Que eu tenho que muito ver, também é desses mesmos diretores, também está lançado pela Videofilmes. Amo eles, assim, pra mim. Ele está junto de Bergman, Antonioni, sabe, assim, pra mim um lugar assim que me mudou. Eu gosto muito desses documentários que me parecem ficção. Gostei muito de ver o Passaporte Húngaro, adoro esse documentário do João Maria Salles, de Santiago, até o do Nelson Freire, do Lula, todos eles eu gostei muito. Coutinho, pra mim também é outro que tá junto com o Bergman. Gosto assim, pra mim Jogo de Cena é uma obra-prima mesmo. Gostei muito do Edifício Márcio e de outras. Quem mais? Tem um cara, puxa, não lembro agora o nome dele, mas é um sueco, o filme que ele fez chama Surplus, que é um filme daí é uma outra língua, linguagem. Ele mexe muito na montagem, assim, faz umas coisas assim, muito interessantes de montagem. Surplus, S-U-R-P-L-U-S, vale a pena ver também. Eu gosto muito da coisa, acho que na verdade, assim, acho que a realidade é muito mais interessante que a ficção, muitas vezes. Acho que é muito difícil na ficção a gente chegar onde a realidade chega em alguns pontos, assim. Acho que é muito mais surpreendente.
Mas aí eu gosto de ficção, que daí lembra documentário, porque daí você fala, nossa, chega o máximo possível perto da realidade, e documentário que pareça ficção de tão extraordinário que são as coisas, assim, ou as pessoas, né? E gosto do ser humano, assim, então quanto mais fica com o ser humano... Esse daí do Grey House é um que é uma mãe e uma filha numa casa, são da alta aristocracia decadente americana, e a casa precisa ser vendida, e elas juntam um monte de lixo naquela casa há anos, e elas não conseguem sair de lá. Só que assim, elas vivem numa aristocracia que já elas não são, que já nem existe, então elas ficam assim com as roupas tentando remendar, e elas começam a cantar os musicais da época, mas assim, é tão melancólico, ao mesmo tempo é tão engraçado aquilo, é tão irreal e ao mesmo tempo é tão verdadeiro, porque eles estão lá simplesmente filmando a mãe e a filha, e começam a surgir todos os conflitos de mãe e filha. Uma coisa assim, é lindo, assim, você chega... E ele capta de tal maneira a vida das pessoas que quando essa mulher estava à beira da morte, perguntaram para ela se ela tinha mais alguma coisa a dizer. Ela falou assim, não, tá tudo no filme. E de tão íntimo que ele filma com as pessoas e que as pessoas começam a se revelar, assim, é impressionante. Esse está bem forte na minha cabeça que eu acabei, por coincidência, encontrando ele um tempo atrás e, enfim, isso eu gosto muito. Eu tô com uma cópia de São Paulo, meu roteiro que agora está em fase de preparação. Tô com outro documentário de línguas, que também é uma parte na África, que é de contadores de histórias, a gente está fazendo juntos. E o outro é uma cópia de São Paulo. Então esse assim está sendo tocado. No meio tempo eu estou trabalhando no projeto do Walter Salles, no roteiro, e agora entrei no filme do Sérgio Machado para fazer assistência para ele. Então você vai fazer 6 filmes por ano. Eu quero ver isso. Mas eu nem acho que é o ideal, porque eu não conseguiria pensar em 6 histórias, porque você fica carregando, você tem tempo de gestação. Um roteiro, assim, você fica no mínimo 1 ano e meio, assim, escrevendo, porque você reescreve ele muitas vezes. E não adianta, você tem que usar o seu inconsciente, você tem que deixar a ideia amadurecer. Eu acho que fica muito parecido o filme se você começa a fazer muito rápido um do outro, assim, começa a ficar os projetos todos iguais, porque não é orgânico, né? A não ser que você pegue roteiristas diferentes, você começa a pegar os projetos aí. Não, talvez. Indústria é assim, você tem 25. É que eu não gosto. Eu não gosto de produto cultural industrial. Claro. Nem roupa, até roupa eu tenho que comprar de quem faz mesmo, você não gosta de nada. Essas produções culturais industriais, pra mim, eu tenho tudo um pouco de aversão. Assim, eu não acho que chega no potencial que poderia chegar se fosse algo mais pessoal, mais artesanal, mais bem pensado, mas eu tenho um pouco de problema.